A imponente e antiga cidade de Jerusalém. Ela é sempre uma inspiração para mim. Isso acontece porque este lugar guarda marcas do Filho de Deus. Há 2000 anos, o Salvador da humanidade nasceu em Belém, poucos quilômetros ao sul. Ainda pequeno, foi trazido para o templo daqui. Nele, Maria e José ouviram as maravilhosas profecias de Simeão e Ana sobre o infante que fora pré-ordenado Salvador do mundo. Ele passou a infância em Nazaré da Galileia, ao norte de onde estamos agora. Aos 12 anos de idade, foi trazido novamente a Jerusalém. Aqui foi encontrado por sua mãe conversando com os doutores no templo que estavam ouvindo-o e fazendo-lhe perguntas. Foi perto daqui que ele contemplou a cidade e com pesar suspirou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e tu não quiseste. Jerusalém foi o palco dos momentos finais da vida mortal do Filho de Deus. Aqui ele sofreu a agonia do Getsemane. Foi preso, julgado, condenado. Padeceu a dor indescritível da morte na cruz. Foi sepultado na tumba de José e ressurgiu triunfante na ressurreição. Ninguém pode compreender plenamente o esplendor de sua vida ou a majestade de sua morte, suas dádivas a toda a humanidade. Declaramos assim como o fez o centurião por ocasião da morte de Cristo: verdadeiramente este era Filho de Deus. Já transcorreram 2000 anos desde seu nascimento em Belém. Certamente é o momento para o recordarmos e renovarmos nosso compromisso para com ele. Em nossos dias, o Senhor chamou 15 testemunhas especiais para testificarem de sua divindade perante o mundo. Eles têm um chamado único. São todos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, escolhidos e comissionados por Ele. Receberam o mandamento de prestar testemunho de sua realidade viva pelo poder e autoridade do santo apostolado com que foram ungidos. Convido-os a darem ouvidos às palavras dessas testemunhas especiais. Elas nos falarão de várias partes do mundo, testificando do ministério pré-mortal, mortal e pós-mortal de Cristo. Rendamos graças a Deus pelo dom de seu Filho, o Redentor do mundo, o Salvador da humanidade, o Príncipe da vida e da paz, o Santo. Esse extraordinário telescópio de longo alcance foi cuidadosamente posicionado de modo a ficar acima do nevoeiro e assim ter condições de sondar melhor as galáxias. E assim é na vida, a olharmos pelas lentes da fé. Se quisermos ver as coisas com mais clareza, também devemos erguer-nos acima das brumas do mundo. Assim, poderemos tornar nossas as palavras do hino. Vejo maravilhado os grandes feitos da tua mão, a proclamar teu nome na amplidão. Do contrário, não nos é possível examinar o Evangelho universal de Jesus, nem enxergar as coisas como realmente são. Contudo, ao fixarmos o olhar no cosmo infinito, podemos contemplar humildemente a vastidão das obras divinas. Muito antes de nascer em Belém e ficar conhecido como Jesus de Nazaré, nosso Salvador era Jeová.
Já naquele estágio, sob a direção do Pai, Cristo era o Senhor do Universo, que criou mundos incontáveis. O nosso é apenas um deles. Quantos planetas no universo são habitados? Não sabemos, mas não estamos sós no universo. Deus não é o Deus de um único mundo. Testifico que Jesus é verdadeiramente o Senhor do universo, que por Cristo e por meio dele e dele, os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Por ter nos comprado com seu sangue redentor, na grande e maravilhosa expiação, Jesus tornou-se nosso legislador. É pela obediência às suas leis e mandamentos que podemos voltar um dia à presença dele e de nosso Pai Celestial. Só esses fatos cósmicos, já mencionados, seriam o suficiente para fazer com que nos prostrássemos hoje, bem antes do dia do juízo final, ocasião em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Testificam que Jesus desempenhou esses grandiosos papéis de Criador e Legislador, movido pelo desejo de conceder a imortalidade a todos os filhos do Pai Celestial e viver com os mais valorosos no lar de seu Pai, que tem muitas moradas. Quando Cristo regressar, não será como o manso infante na manjedoura, mas para ser aclamado como Redentor e Senhor do Universo. Em um grande espetáculo no firmamento, as estrelas serão arremessadas de seu lugar, como que testemunhando o evento de forma muito mais extraordinária do que na época de seu nascimento, quando estrelas brilhando o banhavam de luz. Apesar das inúmeras criações, o Senhor do Universo, que se dá conta até mesmo da queda de um passarinho, é nosso Salvador pessoal e dele presto o meu testemunho apostólico, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre que olho as estrelas do céu, recordo que há cerca de 4.000 anos, Jesus o Cristo, falando como Jeová, o Deus do Velho Testamento, fez convênio com o pai Abraão. Entre as promessas estava a de que o Salvador do mundo nasceria pela linhagem dele e de que sua semente se multiplicaria como as estrelas dos céus. Além disso, foi-lhe dito que por meio de sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Esse convênio seria eterno, duraria até 1000 gerações. Abraão recebeu ainda a seguinte garantia: este direito continuará em ti e em tua semente depois de ti. Sim, as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da salvação, sim, da vida eterna. Nas Escrituras aprendemos que esse convênio haveria de ser cumprido nos últimos dias. Então, a plenitude de seu Evangelho seria pregada e muitos verdadeiramente creriam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 1836 foram conferidas as chaves do Evangelho de Abraão. Em 1843, o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith: Abraão recebeu promessas relativas à sua semente e ao fruto de seus lombos, dos quais tu provens. Esta promessa é vossa também, porque sois de Abraão. Irmãos e irmãs, vocês também têm direito às grandiosas bênçãos prometidas à linhagem fiel de Abraão. O Senhor explicou que vocês podem receber as bênçãos e responsabilidades do sacerdócio dele por meio de sua fé, obras e linhagem declarada em sua bênção patriarcal. Sois herdeiros legais, disse ele. Vossa vida e o sacerdócio permaneceram, e é necessário que permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem.
As bênçãos máximas do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Elas permitem-nos surgir na primeira ressurreição e herdar tronos, reinos, principados, poderes e domínios para nossa exaltação e glória em todas as coisas. O cumprimento do antigo convênio abraâmico só é possível em virtude do Senhor Jesus Cristo. É graças a Ele que poderemos habitar com Deus, com Ele e nossa família eternamente. Essa é sua obra e sua glória. Eu o amo, testifico dele e expresso-lhe minha eterna gratidão, agora e para todo o sempre. Há 2000 anos, dois viajantes provenientes de Nazaré, um homem e uma mulher, divisaram ao longe uma cidadezinha, Belém. A mulher estava grávida e a longa jornada era muito penosa e incômoda para ela. Devido ao súbito influxo de visitantes, todas as estalagens da cidade já estavam ocupadas. O único local onde José e Maria encontraram abrigo foi no estábulo. Foram nessas condições que ele nasceu, Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho amado de Deus. O Criador de sóis, luas e mares bravios estava ali, envolto em panos, nas circunstâncias mais humildes que a terra poderia oferecer. Desde minha infância ao longo de minha vida, sempre me impressionei com a bela história do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parte mais inspiradora de todas foi o anúncio feito por meio dos profetas do Velho Testamento e do livro de Mórmon. Eles conheciam o plano de salvação e o papel fundamental que Jesus desempenharia na redenção de toda a humanidade. Os anjos cantaram para os pastores nos campos para comunicar o maior acontecimento da história e os magos do Oriente seguiram a estrela de Belém. Esses eventos inspirados cativaram-me e fizeram com que eu aprendesse a amar e compreender nosso querido Salvador. Sua vida não foi muito diferente de seu nascimento. Desprezado e rejeitado, homem de dores e experimentado nos trabalhos, não tinha onde reclinar a cabeça. Nos tempos modernos, onde a glória e a fama estão ligadas a troféus e riquezas deste mundo, parece-nos quase impossível que um homem solitário, sem lar e sem influência política, pudesse modificar o curso da história e da eternidade. Mas testifico a vocês que ele o fez. Jesus o Cristo ensinou as palavras da vida, mostrou o caminho da verdade, da paz e da felicidade. Presto testemunho de que, quando ele andou pela terra, milhares de pessoas o fitaram nos olhos, ávidas de respostas e alívio para seus sofrimentos e pesares, e ansiando que seus fardos fossem amenizados. Todos os que miraram seus olhos com fé encontraram a cura, a paz e a felicidade. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, testifico-lhes hoje que tempo virá em que todos contemplaremos os olhos amorosos do Salvador, e então saberemos com certeza que a criança que nasceu de Maria é de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Veremos que não há pesar demasiado grande, dor por demais pungente ou fardo tão insuportável que seu toque bendito não possa aliviar. Ele pede que acreditemos nele, aprendamos dele e nos esforcemos para seguir seus ensinamentos. Oro para que nenhum de nós jamais se esqueça da santidade desse acontecimento e celebre seu nascimento achegando-se a ele e guardando seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todos recordamos nitidamente o dia em que nos batizamos e recebemos o Espírito Santo. À medida que aumenta a nossa compreensão do vastíssimo significado da vida de Jesus Cristo, do que ele fez para abençoar todas as pessoas, essa ordenança assume uma importância ainda maior. Realmente vivemos na presença de nosso Pai eterno e de seu Filho amado, nosso Salvador. Todos os mortais que já viveram ou ainda viverão nesta terra
Optaram por este privilégio após terem a perfeita compreensão do plano de salvação que guiaria nossa vida aqui. Somente quem fizer e guardar os convênios do batismo, obedecer diligentemente aos mandamentos e receber todas as demais ordenanças necessárias, terá a alegria completa na terra e viverá eternamente no reino celestial. Para os que verdadeiramente se arrependerem, o batismo proporciona a remissão dos pecados devido à expiação de Jesus Cristo. O Salvador disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é um requisito indispensável para todos os que desejarem a plenitude das bênçãos que Ele tem a oferecer. É por isso que realizamos vicariamente nos templos sagrados a ordenança do batismo por nossos antepassados falecidos. O próprio Mestre foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele é o nosso exemplo perfeito em todas as coisas. Testifico que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um ser ressurreto, dotado de perfeito amor e compaixão. Presto testemunho de que Ele deu sua vida para que pudéssemos viver eternamente com Ele. Nosso Pai Celestial e nossos entes queridos que se mostrarem dignos por meio da obediência aos mandamentos e do recebimento de todas as ordenanças da salvação. Testifico solenemente que sei que o Salvador vive. Uma experiência que tive sempre me traz à mente a alegria que sentimos ao fazer a pergunta: o que o senhor faria nessa situação? Eu estava no primeiro destacamento de fuzileiros navais que aportou no Japão, após a assinatura do Tratado de Paz que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Uma das experiências mais tristes da minha vida foi entrar na cidade de Nagasaki, que estava devastada. Grande parte dela havia sido totalmente destruída e alguns mortos ainda nem tinham sido enterrados. Como tropas de ocupação, montamos nossa base e começamos a trabalhar. A situação era desalentadora e alguns de nós estávamos dispostos a fazer uma contribuição mais significativa. Procuramos o capelão de nossa divisão e pedimos permissão para ajudar a reconstruir as igrejas cristãs do país. Devido às restrições governamentais do período da guerra, elas quase haviam parado de funcionar. Os poucos prédios que restaram estavam seriamente danificados. Alguns integrantes de nosso grupo se prontificaram a reconstruir e remodelar essas capelas em nossas horas de folga, para que elas estivessem em condições de voltar a receber os fiéis. Não tínhamos conhecimento algum do idioma japonês. Nossa colaboração resumia-se ao trabalho braçal de reformar igrejas. Encontramos os ministros que se viram impossibilitados de servir nos anos da guerra e os incentivamos a voltar ao púlpito. Foi uma experiência excepcional acompanhar esses cristãos no processo de retomada da liberdade de praticar sua religião. Jamais me esquecerei de algo que aconteceu quando estávamos prestes a sair de Nagasaki para voltar para casa. Enquanto embarcávamos no trem que nos levaria até o navio, muitos outros fuzileiros ficaram caçoando de nós. Eles estavam acompanhados das respectivas namoradas que tinham vindo despedir-se. Eles riram de nós e disseram que desperdiçáramos a parte mais divertida da estada no Japão. Para eles, havíamos perdido nosso tempo prestando serviço voluntário e pintando paredes. No auge das críticas, surgiram do alto de um pequeno morro perto da estação ferroviária cerca de 200 dos valorosos cristãos japoneses das igrejas que reconstruíramos. Cantando com valor marchemos, vieram até nós e encheram-nos de presentes. Depois, enfileiraram-se ao longo dos trilhos e, quando o trem começou a andar, estenderam os braços e tocamos os dedos ao partirmos. Nem conseguimos falar. A emoção era forte demais. No entanto, estávamos gratos por ter dado nossa humilde contribuição para ajudar a restabelecer o cristianismo em uma nação arruinada pela guerra.
Sei que Deus vive. Sei que somos todos seus filhos e que Ele nos ama. Eu sei que Ele enviou seu Filho ao mundo para realizar o sacrifício expiatório por toda a humanidade e que quem aceitar seu Evangelho e o seguir receberá a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Sei que, por intermédio do profeta Joseph Smith, o Salvador esteve à frente da restauração do Evangelho na Terra. Sei que só teremos alegria e felicidade duradoura em nossa experiência mortal se o seguirmos, obedecermos a sua lei e guardarmos seus mandamentos. Ele vive. Este é o testemunho que lhes presto em seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Este prédio tem as seguintes palavras em sua fachada oriental: A Casa do Senhor. Na primeira vez que entrei neste templo, tive a impressão de já ter estado aqui antes. Em um instante veio-me o pensamento de que aquela sensação era uma paz superior a tudo que eu já vivenciara antes na vida, mas que eu parecia reconhecer e quase lembrar. Conhecíamos o Pai Celestial e seu Filho amado Jesus Cristo antes de virmos para esta vida. Sentimos paz com eles naquele estágio e ansiamos por estar com eles novamente ao lado de nossa família e das pessoas a quem amamos. Os templos dedicados são lugares sagrados que o Salvador ressurreto pode visitar. Neles podemos sentir a paz que desfrutávamos em sua companhia na existência pré-mortal. Nos templos podemos fazer os convênios que nos ajudarão a vir a Ele nesta vida e que lhe permitirão, caso sejamos fiéis a nossas promessas a Ele, levar-nos de volta ao lar celestial para junto do Pai com nossa família no mundo vindouro. Todas as partes desses prédios e tudo o que acontece dentro deles refletem o amor do Salvador por nós e nosso amor por Ele. Certo dia senti isso neste templo. Eu encontrava-me em uma das torres, em um local visitado por poucas pessoas desde a dedicação. Em uma sala pequena e raramente usada, vi uma bela obra de arte em madeira do tempo dos pioneiros. Lembro-me de ter ficado profundamente impressionado ao pensar nos artistas que a tinham esculpido e feito o acabamento. Eles haviam realizado uma tarefa árdua, sem equipamentos elétricos, em um lugar praticamente esquecido por todos, com exceção de seres celestiais e do Senhor a quem amavam. Eles não fizeram aquela obra para os homens ou com o intuito de serem reconhecidos, mas para o Senhor, para a casa dele. Eles sabiam, assim como eu sei, que ele vive e que pedira a seu povo que se reunisse e fosse digno de construir-lhe uma casa para que ele pudesse orientá-los e abençoar a eles e as famílias. Sei que ele vive, que Joseph Smith foi seu profeta e recebeu visões não apenas do formato das janelas do primeiro templo, mas do grande número de templos espalhados por toda a terra. O Senhor, em sua bondade e amor, confiou as chaves do sacerdócio exercido nesses templos a seus servos, a fim de abençoar a nós e nossos familiares falecidos e concluir a obra para seu retorno glorioso. Sei que isso é verdade. Traz-me paz ao coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenho um grande amor pelas Escrituras. Gosto muito de ler sobre a experiência mortal de Jesus Cristo. Há inúmeras passagens de sua vida que podem elevar-nos, inspirar-nos e fortalecer-nos em nossos momentos de necessidade. Para mim, um dos capítulos mais sagrados de todas as Escrituras é João 17. O capítulo inteiro é uma oração intercessória de Jesus Cristo a seu Pai. Em outras palavras, ele diz: quisera que o mundo te conhecesse como te conheço. Ele garantiu ao Pai que fizera tudo o que lhe fora pedido.
Às vezes nem nos damos conta da extraordinária obediência do Salvador. Tudo o que ele fez e disse foi por obediência a seu Pai. Todos os seus atos, como estender a mão aos pobres e preocupar-se com eles, chamar os discípulos, ensinar na Palestina e nas Américas, foram ordenados por seu Pai. Ele não fazia nada por si próprio. De fato, declarou: "Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou." Que exemplo perfeito de obediência. Nas escolhas que fazemos na vida, precisamos conhecer o Salvador. Vem, segue-me. Esta simples admoestação dele poderia transformar por completo a existência humana, se permitíssemos. Ele tem o poder de tornar nossos fardos leves se nos achegarmos a ele. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, tenho a oportunidade de testificar como uma testemunha sagrada do Salvador. Meu maior desejo é que meu testemunho venha penetrar o coração dos que o ouvirem. Sei que Jesus Cristo vive, sei que Ele guia e dirige sua igreja por intermédio de revelação a seus profetas na atualidade. Se tivermos fé em nosso Salvador, Ele nos ajudará a superar nossas dificuldades e tribulações. E nós conseguiremos perseverar até o fim e retornar à sua presença após essa provação mortal. Ele vive e conhece e ama cada um de nós. Ele deseja muito abençoar-nos. Só precisamos voltar-nos para Ele. Disso presto meu humilde testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca esqueço o momento em que o presidente Kimball, alguns anos atrás, pediu que eu fosse até o quarto andar do templo. Eu estava trabalhando como assistente dos 12. E ele chamou-me para conversar. Ele disse: "David, você pode vir agora?" Respondi: "Posso, presidente?" Ele insistiu: "Neste instante." A caminho do templo, meu coração batia acelerado, sem saber o motivo daquele convite do presidente Kimball. O presidente Kimball levou-me a uma pequena sala onde eu jamais estivera e lá me entrevistou, fazendo perguntas sobre a minha dignidade. Obviamente, fiquei assustado pelo fato de ele conversar comigo daquela forma, principalmente porque eu não tinha a menor ideia do que fora fazer ali. Em seguida, fez sinal para que nos levantássemos. Quando estávamos os dois de pé, ele disse-me: "Com todo o amor que há em meu coração, estou chamando-o para preencher a vaga do quórum dos 12. Ao ouvir isso, achei que iria desfalecer, tamanho o susto. Fiquei desconcertado. Nas noites insones que passei depois daquele anúncio, não conseguia parar de pensar na responsabilidade que me fora confiada. Ao informar-me, o presidente Kimball não disse, como presidente da igreja, e sim, com a humildade que lhe era tão peculiar, com todo o amor que há em meu coração. Percebi que o que ele estava tentando ensinar-me era que eu deveria demonstrar e sentir amor no coração e na alma, a fim de ensinar o Evangelho da forma adequada. Amor esse que o Salvador espera que desenvolvamos. Ao reunir-me com pessoas de todo o mundo e prestar testemunho do Deus vivo, tenho aquela sensação cálida e agradável no coração de que Ele é real, de que Ele vive e é nosso Pai Celestial, e de que Jesus é o Cristo, o Filho unigênito de Deus na carne. Sei que isso é verdade. Assim transmito-lhes meu testemunho, meu conhecimento e o ardor que há em meu peito sobre a veracidade dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ao fim de seu ministério, Jesus instituiu o sacramento da ceia do Senhor.
Partiu o pão, abençoou e distribuiu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. E tomando o cálice, deu graças e disse: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sacramento da ceia do Senhor é a renovação dos convênios e bênçãos do batismo. Recebemos o mandamento de arrependermos-nos de nossos pecados, achegarmos-nos ao Senhor com o coração quebrantado e o espírito contrito e tomarmos o sacramento. Ao comermos o pão, testificamos que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. Quando cumprimos esse convênio, o Senhor restaura o efeito purificador de nosso batismo. Tornamo-nos limpos e podemos ter sempre seu Espírito conosco. Participar do sacramento, renovando nossos convênios e santificando-nos, é a parte mais importante da adoração do dia do Senhor para nós, santos dos últimos dias. Fazemos isso em lembrança do sangue do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, em quem está centrada a nossa fé. Ele é nosso Salvador e Redentor. Nesse ano em que comemoramos os 2000 anos do nascimento de Cristo, somo meu testemunho ao de seus outros apóstolos. Presto testemunho de que ele vive e nos ama. Testifico que, como a luz e vida do mundo, ele proporcionou-nos o meio de voltarmos a nosso lar celestial para viver ao lado de Deus, nosso Pai eterno, e desfrutar suas bênçãos mais sublimes, a saber, a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Poucos lugares da Terra são tão sagrados e importantes como este pequeno bosque aqui no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Foi aqui no jardim do Getsemane, na sua última noite da mortalidade, que Jesus deixou seus apóstolos e mergulhou sozinho nas profundezas da agonia que constituiriam seu sacrifício expiatório pelos pecados de toda a humanidade. Respirando com dificuldade, de joelhos, curvado, exclamou: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ao parar para refletir, qualquer seguidor de Cristo fica assombrado com o fato de o sacrifício voluntário e misericordioso de um único ser satisfazer as exigências infinitas e eternas da justiça, expiar todos os erros humanos, suportar todas as enfermidades mortais e sentir todas as angústias, pesares e aflições de todas as pessoas. Mas testifico que é exatamente isso o que Cristo fez por todos nós. Presto o meu solene testemunho de que a expiação de Jesus Cristo estabeleceu os alicerces da compaixão e constitui o âmago do plano eterno de Deus para a nossa salvação e felicidade. Não seria de esperar que também nos portássemos com serenidade e reverência aqui. Não seria de esperar que fizéssemos convênios sagrados em vista do amor que se demonstrou aqui. Não seria de esperar que Cristo, o maior de todos, tivesse neste local tomado a taça amarga sem retroceder, para que não precisássemos sofrer caso nos arrependêssemos e viéssemos a Ele. Manifesto meu assombro e reverência, minha adoração e testemunho apostólico dele em seu nome redentor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Fora dos muros de Jerusalém, neste ou em outro local das proximidades, ficava a tumba de José de Arimateia, onde foi sepultado o corpo do Senhor. No terceiro dia, após sua morte, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Essas são as palavras mais reconfortantes de toda a história humana. A morte, até então universal e irreversível, fora conquistada. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? A primeira pessoa a quem o Senhor ressurreto apareceu foi Maria. Ele falou-lhe e ela respondeu. Ele era real, estava vivo. Ele cujo corpo fora sepultado. Não é de estranhar que, ao vê-lo pouco depois com as marcas nas mãos e no lado, Tomé tenha exclamado enlevado: Senhor meu e Deus meu. Isso jamais acontecera. Antes não havia esperança para a morte. Agora havia a vida eterna. Somente um Deus poderia ter feito isso. A ressurreição de Jesus Cristo foi o grandioso evento que coroou sua vida em missão, o ponto culminante da expiação. O sacrifício de sua vida por toda a humanidade não seria completo se ele não ressurgisse da tumba com a garantia da ressurreição para todos os que já houvessem vivido na terra. De todas as vitórias já registradas nos anais da história da humanidade, nenhuma é tão importante, tão universal em seus efeitos e de consequências tão eternas quanto o triunfo do Senhor crucificado sobre a tumba naquela primeira manhã de Páscoa. Todos os que presenciaram esse acontecimento, todos os que viram e ouviram o Senhor ressurreto ou falaram com ele, testificaram da realidade desse que foi o mais sublime dos milagres. No decorrer dos séculos, seus seguidores viveram e morreram proclamando a veracidade desse fato divino. A todos esses testemunhos acrescentamos o nosso e testificamos dele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em esplendor fulgurante como Filho de Deus, o Mestre da vida e morte. Quando o Salvador deu a seus apóstolos o mandamento de ir por todo o mundo, sua igreja era muito pequena e seus membros estavam espalhados na região geográfica hoje conhecida como Oriente Médio. Seus dinâmicos apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Paulo, viajando quase sempre a pé ou de barco, fizeram tudo a seu alcance para manter o pequeno rebanho unido. Mas as distâncias e a falta de comunicação dificultavam sobremaneira o trabalho. Eles próprios sabiam que no futuro ocorreria uma apostasia dos ensinamentos do Evangelho. Também tinham ciência de que no final dos tempos haveria na Terra a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Testifico que tal restauração ocorreu começando com a visita do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo ao profeta Joseph Smith, na primavera de 1820. Desde aquele dia glorioso, mais de 90 homens foram chamados para servir como apóstolos com as mesmas responsabilidades dos apóstolos originais. Ensinar a todas as nações que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nosso Pai eterno. Hoje somos abençoados em nosso trabalho com aviões a jato e a notável tecnologia que estende o alcance de nosso ministério aos confins da Terra. Desde 1820, mais de 750 mil missionários já serviram no mundo, ensinando e testificando em mais de 100 idiomas e em 137 países e territórios.
Testifico-lhes que é da vontade de nosso Pai Celestial, por meio de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que esta obra maravilhosa avance. É por Ele e por intermédio dele que nossos missionários prestam seu humilde e sincero testemunho. Sou testemunha disso. Aprendi por mim mesmo a veracidade desta obra e da divindade do Salvador enquanto servia como missionário de tempo integral na Inglaterra 50 anos atrás. Meu conhecimento é ainda mais sólido hoje, enriquecido por experiências que são por demais numerosas e sagradas para relatar. Este é o evangelho dele. Ele está à frente. Santo, divino, soberano, cheio de poder, majestade, graça e verdade. Ele viveu por nós e morreu por nós porque nos ama. Amo-o de forma mais profunda e intensa do que as palavras me permitem expressar. Ele é o Senhor, Salvador, Redentor e amigo. Sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Pai eterno. Ele vive e atualmente dirige sua igreja por meio de seu profeta e seus apóstolos. Sua grande obra continuará a rolar até encher toda a terra. Esse é o meu testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste recinto, em 3 de abril de 1836, foi cumprida uma promessa feita mais de 2000 anos antes. As últimas palavras do Velho Testamento proferidas pelo profeta Malaquias diziam: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando o anjo Moroni apareceu ao profeta Joseph Smith, citou várias escrituras, entre elas essa de Malaquias, que hoje figura na seção 2 de Doutrina e Convênios. Então, naquele dia de abril de 1836, Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam nesta sala e ajoelharam-se em oração solene e silenciosa, e ao levantarem-se, disseram: retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos do nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito. O Senhor dirigiu-lhes a palavra. Em seguida, Moisés apareceu e conferiu-lhes as chaves da coligação de Israel. E Elias outorgou-lhes as chaves do Evangelho de Abraão. Finalmente surgiu Elias, o profeta, repetindo a declaração que fizera sobre o coração dos pais voltarem-se para os filhos e dos filhos para os pais. Logo depois declarou: assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Essa obra está indo avante em nossos dias. O trabalho de história da família, o trabalho do tempo por meio do qual as famílias estão sendo unidas para toda a eternidade. Num mundo que está degenerando-se com o enfraquecimento das famílias, essa obra está progredindo em toda parte. É uma obra divina, criada pelo Senhor. Ele próprio a introduziu ao vir até esse local e apresentar Elias, o profeta, que conferiu as chaves necessárias. Presto testemunho de que Jesus é o Cristo, de que essa obra é celestial e não poderia ser concebida pela mente humana. É verdade, Jesus é o Cristo. Ele vive, ele dirige e governa esta igreja. Disso presto o meu solene testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sinto-me honrado por estar nesse local sagrado na histórica Nauvoo, que também era conhecida como cidade de Joseph, por causa de Joseph Smith, seu fundador. Foi ele que teve a visão de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, no Bosque Sagrado, em Palmyra, estado de Nova York. Sua vida é um testemunho de que ele trabalhou lado a lado com Cristo para trazer mais verdade, chaves e autoridade espirituais do que qualquer outro profeta. Grande parte da significativa história dos primórdios de nossa igreja desenrolou-se neste local. Aqui foi erigido um templo magnífico, o segundo a ser edificado nesta dispensação. O templo de Nauvoo foi construído para que os membros da igreja pudessem receber as maiores bênçãos que Deus tem para seus filhos. Ao andar por entre os alicerces do templo de Nauvoo, tenho uma sensação indescritível. No último dia antes de o templo ser fechado e os santos partirem, muitos estavam praticamente morando nele. Meus bisavós John e Jane Eckerley estavam entre os derradeiros a receberem as bênçãos do templo nesse prédio maravilhoso em 3 de fevereiro de 1846. E foi providencial, pois John Eckerley morreu em Winter Quarters. Em breve, este templo admirável será reconstruído para a glória do Senhor. Aqui ficava a pia batismal do templo. O Senhor disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A salvação, tanto para os vivos como para os mortos, depende dessa e de outras ordenanças. E isso tudo só vem a corroborar firmemente minha crença de que Jesus é o Cristo. Ao longo das muitas e cruciantes provações da vida, com as quais sempre me deparo em meu chamado, procuro ajoelhar-me com o espírito humilde e buscar auxílio na única fonte possível. Muitas vezes o fiz profundamente angustiado, suplicando ardentemente a Deus que me concedesse forças para realizar o trabalho que aprendia a amar mais do que a própria vida. Em alguns momentos senti a terrível solidão da dor e do sofrimento, a pungente agonia, as bofetadas de Satanás e o cálido e envolvente consolo do Espírito do Mestre. Também já me senti sobrecarregado e tive dúvidas a respeito de minha própria capacidade e dignidade e a sensação momentânea de ter sido esquecido e abandonado. Logo depois, recebendo um fortalecimento 1000 vezes superior. Por diversas vezes escalei o Monte Sinai espiritual, procurando comunicar-me e receber instruções. Foi como se eu realmente tivesse passado pelo Monte da Transfiguração, sentido grande força e poder na presença de Deus. Uma sensação sagrada e especial tem sido uma influência revigorante e, não raro, uma companhia muito íntima. Ao servir no chamado do Santo Apostolado, reconheço que sou um homem muito comum. Contudo, admito ter recebido um dom especial: o conhecimento seguro de que Jesus de Nazaré é nosso Salvador divino. Sei que Ele vive, sei que por meio da indescritível agonia da expiação, os homens e mulheres, caso se arrependam, podem ser perdoados de seus pecados. Em virtude do milagre da ressurreição, todos vencerão a morte. Sinto o seu amor e fico assombrado ao pensar no preço que pagou por cada um de nós. Às vezes me pergunto quantas gotas de sangue ele derramou por mim. Esse é o testemunho que presto dele e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vemos aqui o edifício Grandin, que foi reformado com todo cuidado e fidelidade ao original e está situado em Palmyra, Nova York. O objetivo da restauração foi conservar a integridade histórica do prédio, permitindo aos visitantes mergulhar na atmosfera daquele momento histórico. Este é o local em que foi rodada a primeira edição do Livro de Mórmon, com uma tiragem de 5.000 exemplares, cifra impensável para uma gráfica do interior. O Sr. E.B. Grandin adquirira novas máquinas, entre elas a recém-lançada Prince Smith, em Nova York. Essa máquina usava a tecnologia mais avançada que as demais existentes na época e permitiu ao profeta Joseph Smith imprimir o Livro de Mórmon mais perto de casa. Retrocedamos um pouco nas páginas da história para darmos o devido valor a uma das maiores maravilhas da civilização, a invenção do tipo móvel. Antes dessa descoberta de Gutenberg, escrevia-se tudo a bico de pena, letra por letra, linha por linha, página por página. Foi com o tipo móvel que o Sr. Grandin imprimiu o Livro de Mórmon, composto minuciosamente pelas mãos de um tipógrafo habilidoso que, com a memória e a experiência acumulada, conhecia todos os tipos, matrizes e tamanhos existentes. Depois de formada, a página recebia uma camada de tinta, era impressa e estava pronta para encadernação. O Senhor trouxe ao mundo o Livro de Mórmon em um momento da história em que os métodos gráficos facilitariam sua difusão por todo o mundo. Atualmente, as novas máquinas permitem que a Igreja imprima e distribua anualmente muitos milhões de exemplares do Livro de Mórmon. Agora gostaria de relatar-lhes uma experiência que tive há vários anos no sul dos Estados Unidos, quando, após uma conferência de estaca, uma irmã veio até mim e perguntou: "O senhor conhece o elder Delbert L. Stapley?" Respondi que ele e eu éramos apóstolos do Senhor e servíamos juntos na obra do Mestre. Então ela entregou-me um exemplar do Livro de Mórmon que trazia uma dedicatória e assinatura de Delbert L. Stapley. Ela explicou que sua avó recebera aquele livro do jovem elder Stapley. Em seguida pediu: "Poderia mostrar esse livro ao elder Stapley e dizer-lhe que centenas dos descendentes de minha avó foram convertidos por meio dele e que eles, por sua vez, levaram a mensagem do Livro de Mórmon a muitas outras pessoas?" Mostrei aquele Livro de Mórmon com a dedicatória ao elder Stapley. Muito atento, ele ouviu minha narração de como o livro caíra em minhas mãos. Examinou sua assinatura em silêncio e disse: "Hoje é um dos dias mais felizes de minha vida. Tenho o testemunho pessoal de que o Livro de Mórmon muda a vida das pessoas. É de fato outro testamento de Jesus Cristo." Que privilégio é estar aqui no Monte Cumorah e refletir sobre os significativos acontecimentos que ocorreram em 22 de setembro de 1827, quando um profeta de origem rural pegou uma carruagem e, no meio da noite, dirigiu-se ao monte onde receberia um registro antigo das mãos do anjo Moroni. Em um período incrivelmente curto, esse rapaz de pouca instrução traduziu um livro que trazia detalhes de 1000 anos de história, e em seguida cuidou dos preparativos para sua distribuição. A trajetória de Joseph Smith foi permeada de críticas impiedosas e caracterizada por esforços sobre-humanos. Mas Joseph não vacilou nem esmoreceu. Posteriormente declarou: "Pela sabedoria de Deus, as placas continuaram seguras em minhas mãos até que cumpri por meio delas o que me fora requerido. Quando o mensageiro as reclamou, conforme o combinado, entreguei-as a ele." Este local belo e florido atrai literalmente milhões de visitantes, que na maioria dos casos vêm assistir ao espetáculo teatral encenado ao ar livre no Monte Cumorah. As pessoas costumam vir movidas pela curiosidade, mas saem daqui com a alma tocada pelo Espírito do Senhor. O Livro de Mórmon é uma nova testemunha de Jesus Cristo. Sua mensagem é para toda a terra e ajuda os leitores a chegar ao conhecimento da verdade. Responde à pergunta profunda e universal que encontrou sua melhor tradução nas seguintes palavras de Jó:
Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Há muitos anos fui chamado ao leito de morte de um jovem, Robert Williams. A esposa e os filhos não saíam de seu lado. Estávamos tentando ser fortes, mas não conseguíamos conter as lágrimas. Robert perguntou-me: para onde vai meu espírito quando eu morrer? Fiz uma oração silenciosa. Logo depois, vi na mesa de cabeceira um exemplar da combinação tríplice das Escrituras. Peguei o livro e folheei-o. Subitamente, percebi que, sem nenhum esforço de minha parte, parara no capítulo 40 de Alma, no livro de Mormon. Li o seguinte para Robert: eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Ao continuar a ler sobre a ressurreição, um brilho despontou no rosto de Robert. Um sorriso adornou-lhe os lábios e seu corpo cansado e enfermo adormeceu. Despedi-me de sua esposa e filhos. Só voltei a vê-los no funeral de Robert. Volta e meia, minha mente regressa àquela noite em que um jovem suplicou para ouvir a verdade e no livro de Mormon encontrou a resposta que buscava. Fui eu que li a passagem, mas Deus é quem virar as páginas. Nosso Pai Celestial verdadeiramente ouve nossas orações, em seu próprio tempo e a seu próprio modo. Presto o testemunho apostólico de que Jesus é o Salvador do mundo, e de que ele e seu pai apareceram ao profeta Joseph Smith para dar início a esta dispensação da plenitude dos tempos. E isso declaro em seu santo nome, o de Jesus Cristo. Amém. Este é o bosque sagrado. Este solo santo é reverenciado pelos membros da igreja do mundo inteiro. É aqui que tudo começou, o milagre desta grande obra que se irradiou por toda a terra. Foi aqui que ocorreu a primeira visão. Foi aqui que Deus, o Pai Eterno, apareceu com o seu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. O Pai, apontando para seu Filho, anunciou: este é meu Filho amado, ouve-o. Dão-se conta da importância dessa declaração? Aqui estava Deus, o Pai Eterno, o Todo-Poderoso, prestando testemunho em palavras simples. Jamais houve um testemunho mais expressivo ou veemente a respeito do Senhor ressurreto do que este prestado por seu próprio Pai. O véu que se mantivera cerrado durante séculos agora se abria. Começava uma nova e gloriosa dispensação que ainda reservava outras revelações maravilhosas. Outro testamento de Jesus Cristo foi trazido à luz para testificar qual uma voz clamando desde o pó. O santo sacerdócio, conferido originalmente pelo Mestre aos apóstolos de sua época, foi restaurado para os homens vivos por esses mesmos apóstolos, agora ressurretos. Seguiu-se uma verdadeira nuvem de testemunhas, com chaves e poderes, para levar a cabo a restauração da igreja, estabelecida por Jesus Cristo quando de sua passagem pela terra, que agora seria conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui, exatamente neste lugar, findou a longa noite de apostasia e raiou a gloriosa aurora de uma nova era. O próprio Deus foi visto e ouvido. Aqui, em meio a essas árvores que inspiram tanta tranquilidade, neste local extremamente sagrado, a natureza da deidade foi novamente revelada.
A mente receptiva e livre de ideias preconcebidas de um menino tornou-se o veículo ideal para a revelação que aqui foi concedida e as muitas outras que se seguiram. Na condição de 15º profeta desde Joseph Smith e de portador do manto profético que lhe foi conferido, solenemente declaro meu testemunho de que o relato que ele fez desses eventos é verdadeiro, de que o Pai testificou da divindade de seu Filho, de que o Filho instruiu o menino profeta, e que a partir daí teve início a sucessão de acontecimentos que resultaram na organização da única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, conforme declarou ele. Presto meu testemunho solene e reverente da realidade e personalidade do Deus vivo e de seu Filho, nosso Redentor. Profiro essas palavras pelo poder do Espírito Santo, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Como amo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suas palavras contundentes e seu amor divino são uma motivação para todos nós neste trabalho. Amo meus irmãos que foram chamados como autoridades gerais. Sem exceção, eles são leais e atendem a todos os chamados sem hesitar, mesmo quando vão de encontro a seus interesses pessoais. Eles são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. É Ele, Jesus Cristo, quem está à frente desta igreja que leva seu nome sagrado. Ele vela por ela e a guia. À mão direita de Deus, Ele dirige esta obra. Unidos como seus apóstolos, autorizados e comissionados por Ele para tal, prestamos nosso testemunho de que Ele vive e de que voltará para tomar posse de seu reino e governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Disso temos certeza e prestamos nosso testemunho apostólico em seu santo nome, sim, o de Jesus Cristo. Amém.